Hoje é sempre um dia que impressiona muito os adultos, né? As crianças ficam mais impressionadas com o Natal. Mas o último dia do ano sempre impressiona muito os adultos. E alguns têm a sensação de perder tempo, outros têm a sensação, eu poderia ter feito melhor. Outros têm a satisfação de ter feito algo relevante durante o ano, de ter cuidado de pessoas, de ter feito algo importante para ele próprio e para a sociedade humana. Mas é sempre um dia de uma reflexão especial. Alguns, os mais jovens, assim, talvez na faixa da adolescência, digam, um dia como outro qualquer. E ninguém está errado, né? Todos têm suas experiências particulares e encaram o dia de alguma maneira de acordo com a sua própria experiência biográfica. Mas para nós não é um dia qualquer. Para nós é um dia que a comunidade, a Ecovila Vrajadama, abre as portas para receber algumas pessoas que querem refletir acerca da importância da vida humana, da raridade que é a vida humana, e aqui dá para ver muito bem a biodiversidade, tantos animais, imaginem, né? Tantos animais, uma flora super impressionante. Aqui é um resquício da Mata Atlântica, então tem espécies aqui que não tem em outros lugares do Nordeste. Então dá para ver, tudo isso é alma espiritual. Imagine, né? A alma espiritual que como o Chaitanya Charitamrita diz, que vagueia por toda a criação material, está aqui localizada agora no coração, entre aspas, de todas essas entidades vivas, da fauna, da flora e também de nós seres humanos que voluntariamente caminhamos metro por metro dessa estrada para chegar até esse lugar e pensar o que vou receber de especial nesse lugar e nesse dia de hoje. Então, o que nós temos para oferecer nesse dia de hoje é muitíssimo especial de fato, mas não é tão novo. Já tem 60 anos que essa mensagem está sendo distribuída no Ocidente. A princípio, somente jovens aceitavam porque era algo muito exótico e jovens não se incomodam do exotismo. Então, eles aceitavam, somente os jovens aceitavam. Depois, pessoas mais maduras, mais responsáveis, começaram a aceitar, e hoje nós vemos que na nossa sociedade todo tipo de gente, todo tipo de pessoas tem a tendência a dar ouvidos à mensagem que nós temos para dar. Nós é que nem sempre estamos dispostos a falar sobre a mensagem. A alma condicionada gosta de falar de duas coisas. Uma é da sua própria vida, né, de si mesmo, e outra é da vida dos outros, né? Então, a gente pode aproveitar essa tendência da alma condicionada e falar da vida dos outros, da vida dos grandes acharyas, como o Bhagavatam. O Bhagavatam é uma novela, uma obra literária na forma de novela que tem diferentes etapas, que tem diferentes módulos de apresentação de acordo com o tema. São 10 temas ao todo que o Srimad Bhagavatam analisa, e esses temas são todos tratados na base de histórias que contam de personagens de várias dinastias. Mas o objetivo do Srimad Bhagavatam é falar de Bhagavan, da pessoa suprema, mas também de Bhagavata, das pessoas que seguem Bhagavan. E assim, agora nesse momento nós vamos ler o Srimad Bhagavatam. Estamos entrando no capítulo 29 do canto 10 e nós seguimos o Bhagavatam assim, verso por verso, às vezes um pequeno conjunto de versos, desde o primeiro canto
até o 12º canto. Essa literatura é formada por 12 divisões, que são chamadas de cantos. E essas divisões tratam de diferentes temas e sempre apresentando os temas na forma de histórias. Histórias que são tanto deste planeta como de outros planetas, porque descreve tempos passados, tempos em que a sociedade tinha poderes suficientes, poderes místicos e tecnologia espiritual e material suficientes para se transportar de um planeta a outro com alguma facilidade. Então, são histórias que às vezes se referem a outros planetas, a outros povos. E então, agora nós já chegamos no 10º canto. O 10º canto trata especificamente de Krishna, das atividades realizadas por Krishna. E nesse capítulo nós vamos ver um tema que é muito confidencial, onde Krishna, com as mocinhas de Vrindavana, onde ele reside como jovenzinho, ele e seu irmão Balarama e as meninas de Vrindavana se encontram para a dança da rasa. E a dança da rasa é um tipo de dança que foi criada por Krishna nesse momento, para que ele pudesse dar prazer às meninas, às gopis, às meninas de Vrindavana, que eram como amigas e também como namoradas, mas não como a gente entende o namoro de hoje em dia, que tem uma conotação de sensualidade contaminada pelos desejos materiais. Aqui eles se reúnem e têm uma experiência sensual, mas com seus sentidos transcendentais. Então não é a mesma coisa que nós que somos movidos pela luxúria, por algo que é químico do corpo. Eles não são movidos por isso, eles são movidos pela força do amor puro. E esse amor puro entre as gopis de Krishna se manifesta em caráter super especial na dança da rasa, e esse capítulo vai tratar desse tema. Então eu vou ler o resumo do capítulo, e devem ser muitos versos. Vamos ver se confirma. Não, nem tanto, até pouco. 48 versos. Então depois eu vou ler os 48 versos seguidos. Primeiro o resumo, então vamos ser impactados agora por essas 3 etapas da nossa palestra de hoje. Essa que eu estou fazendo uma pequena apresentação para localizar a gente no dia de hoje, no nosso estado de consciência mais física. E agora um convite para elevar o nível de consciência para a contemplação dos passatempos de Krishna. Depois nós vamos ver o resumo de tudo e depois um aprofundamento mais ainda no nível de consciência para a meditação nas atividades de Krishna. A partir de amanhã começamos a ler verso por verso com o significado dado pelos seguidores de Prabhupada. Depois que Prabhupada partiu deste mundo, alguns seguidores de Prabhupada foram convidados a completar o trabalho de tradução dessa grande obra literária. Então, formaram uma equipe, entre os membros da equipe, o chefe da equipe, Hridayananda Das Goswami, que é muito conhecido no Brasil e que, enquanto viajava pelo Brasil, inclusive pelo Nordeste, em 2 lugares especificamente, 3 lugares, em Itamaracá, na Avenida 17 de Agosto, em Recife, e também numa praia do litoral sul, do litoral norte de Pernambuco. Esqueci agora o nome, mas Maria Farinha, né?
Então, nesses 3 lugares ele fez a tradução do Bhagavatam e em outras partes do Brasil também. O que eu posso dizer como testemunha de estar próximo dele nesses momentos, ele, porque estava traduzindo o Bhagavatam e tinha sua inteligência, sua atenção voltada para isso, estava em dharana, concentração mesmo do ponto. Durante todo o dia nos contatos, ele sempre estava falando do Bhagavatam. Então era muito interessante estar com ele, porque do nada saía uma história do Bhagavatam. Do nada saía um comentário super filosófico, super especial, que despertava interesse, curiosidade, outros questionamentos e às vezes diálogos super importantes num momento informal da gente, assim. E as aulas eram, não sei se ainda tem aulas gravadas dessa época, mas já era gravada, mas se tem essas aulas, são todas aulas que também retratam isso que eu estou dizendo, com muitos passatempos do Bhagavatam. Então está associado assim com uma pessoa que estudou sânscrito, fez tudo da maneira mais adequada para a tradução, estudava todos os significados de Prabhupada, tanto do Bhagavatam como de todos os livros, para compreender a Prabhupada como um revelador do conhecimento transcendental na condição de um elo da corrente de sucessão discipular que vem de Brahma, o primeiro ser que recebeu diretamente de Krishna todo esse conhecimento que passou por uma corrente de sucessão discipular. Então, a pessoa que estava dedicada a isso e a gente ter um contato assim, nunca completamente informal, mas com um grau de informalidade muito significativo para poder ouvir com a atenção dele para conosco, isso é um privilégio, foi um privilégio muito grande e muitos testemunharam isso, muitos devotos e devotas vivenciaram essa experiência, é histórico e é maravilhoso. Então aqui nós vamos ver o resumo agora e depois eu vou ler verso por verso, tá bem? Temos ainda 35 minutos, então com 43 versos eu acho que dá para ler sem ansiedade, tá bem? Então, vamos prestar nossas reverências à Suprema Personalidade de Deus, o Filho de Vasudeva, que se chama Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo o Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 29, título do capítulo, Krishna e as Gopis encontram-se para a dança da rasa. Este capítulo descreve como o Senhor Sri Krishna, com a intenção de desfrutar a dança da rasa, ocupou-se em argumentar e contra-argumentar com as Gopis. Depois, há uma descrição do início da dança da rasa e o passatempo em que o Senhor desaparece do meio das Gopis. Lembrando a promessa que fizera às Gopis na ocasião em que roubara as roupas delas, o Senhor Krishna empregou sua potência Yogamaya e manifestou dentro de si o desejo de desfrutar passatempos durante uma noite de outono. Então ele começou a tocar sua flauta. Quando as Gopis ouviram o som da flauta, os impulsos de Cupido despertaram nelas violentamente. E sem demora, elas abandonaram todos os seus deveres domésticos e foram às pressas ter com Krishna. Todas as Gopis tinham corpos puramente espirituais, mas quando alguns dos maridos e outros familiares das Gopis impediram-nas de ir, o Senhor Krishna providenciou para que elas exibissem temporariamente
corpos materiais, os quais então ficaram ao lado dos maridos. Dessa maneira, elas enganaram os parentes e saíram ao encontro de Krishna. Quando as gopis chegaram diante do Senhor Krishna, ele perguntou: por que viestes? Não é bom que andeis na calada da noite por um lugar desses que está cheio de criaturas violentas. Vossos maridos e filhos logo virão à vossa procura para vos levar para casa e ocupar-vos de novo em vossas tarefas domésticas. Afinal, o dever religioso primordial de uma mulher é servir a seu marido e filhos. Para uma mulher respeitável, entregar-se a um amante é totalmente desprezível e, com certeza, obstrui seu progresso rumo aos céus. Além do mais, desenvolve-se amor puro por mim, não mediante proximidade física, mas por ouvir tópicos relacionados comigo, ver a forma de minha deidade no templo, meditar em mim e cantar com fé minhas glórias. Portanto, todas vós faríeis melhor em voltar para casa. As gopis ficaram abatidas ao ouvir isto, e depois de chorar um pouco, responderam com quê de ira: é injusto que rejeiteis mocinhas que abandonaram tudo em suas vidas e vieram a ti com o desejo exclusivo de te servir. Por servirmos nossos maridos e filhos, recebemos apenas dor, ao passo que por servir a ti, a mais querida alma de todos os seres vivos, cumpriremos com perfeição o verdadeiro dever religioso do eu. Que mulher não se desviará de seus deveres prescritos logo que ouvir o som de tua flauta e vir tua forma que encanta os três mundos? Assim como o Senhor Supremo, Vishnu, protege os semideuses, tu destróis a infelicidade do povo de Vrindavana. Deveis, portanto, aliviar agora mesmo o tormento que sentimos por causa da separação de ti. Quando agradar as gopis, querendo agradar as gopis, o Senhor Krishna, que está sempre satisfeito em si mesmo, respondeu a seus apelos, divertindo-se com elas em vários passatempos. Mas quando esta mostra de atenção as fez um pouco orgulhosas, ele as humilhou, desaparecendo de repente da arena da dança da raça. Então esse é o tema geral que certamente todos vocês estão já cheios de perguntas, cheios de questionamentos. Como é isso? Como é isso? Como é isso? Talvez as perguntas nem estejam elaboradas ainda pela inteligência de vocês, mas certamente a curiosidade já foi despertada. E o interesse era exatamente esse. Agora vamos verso por verso, tá bem? Shri Badarayani disse: Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus, pleno de todas as opulências. Ainda assim, ao ver aquelas noites de outono perfumadas com as flores de jasmim a desabrochar, ele voltou o pensamento para suas aventuras amorosas. Para realizar seu propósito, ele empregou sua potência interna. A lua então surgiu, tingindo a face do horizonte ocidental com o matiz avermelhado de seus raios confortantes, e assim dissipou a dor de todos os que haviam nascer. A lua era como um esposo amado que regressa após longa ausência e adorna o rosto de sua amada esposa com cúrcuma vermelho. Uma sugestão que pensem na poesia, relaxem um pouco dos pensamentos racionais que atingiram antes e agora entrem na poesia, meditem o que, aprofundem a meditação, escutando isso que está sendo descrito. Observe a qualidade poética dessa literatura, que é para despertar na nossa inteligência a maior das boas intenções para a compreensão. Então tem um processo, o processo é esse que estamos seguindo agora. Quando as jovens de Vrindavana ouviram o som da flauta de Krishna, que desperta sentimentos românticos, suas mentes se deixaram cativar pelo Senhor. Cada uma delas, sem que as outras soubessem,
Dirigiu-se para onde seu amante as aguardava, andando tão depressa que seus brincos balançavam para frente e para trás. Algumas das gopis estavam ordenhando as vacas quando ouviram a flauta de Krishna. Elas pararam de ordenhar e saíram ao encontro dele. Algumas deixaram leite coalhando no fogão e outras deixaram bolos queimando no forno. Algumas delas estavam se vestindo, dando de mamar a seus bebês ou prestando serviço pessoal aos maridos, mas todas abandonaram esses deveres e foram ao encontro de Krishna. Outras gopis estavam jantando, lavando-se, colocando cosméticos ou aplicando kajal nos olhos. Mas todas as gopis pararam de imediato essas atividades e, embora suas roupas e ornamentos estivessem em completo desalinho, correram em direção a Krishna. Algumas das gopis, todavia, não conseguiram sair de suas casas e, em vez disso, ficaram em casa de olhos fechados, meditando sobre ele em amor puro. Para aquelas gopis que não puderam ir ver Krishna, a intolerável separação de seu amado causava tamanha agonia que queimava todo o karma impiedoso. Por meditarem nele, elas sentiam seu abraço e o êxtase que experimentavam então esgotava sua piedade material. Embora o Senhor Krishna seja a alma suprema, estas moças simplesmente pensavam nele como seu amado e se associavam com ele nesta atitude íntima. Dessa maneira, seu cativeiro kármico foi anulado e elas abandonaram seus corpos materiais grosseiros. Muitas páginas de significado. Sri Parikshit Maharaj disse: ó sábio, as gopis conheciam Krishna só como seu amante, não como a suprema verdade absoluta. Então, como podiam essas jovens, com suas mentes presas nas ondas dos modos da natureza, libertar-se do apego material? Shukadeva Goswami disse: este ponto já te foi explicado antes, visto que até mesmo Shishupala, que odiava Krishna, alcançou a perfeição. Que se dizer então dos queridos devotos do Senhor? Uma dura, né? Uma dura de Shukadeva Goswami para Parikshit Maharaj. Ó Rei, o Senhor Supremo é inesgotável e imensurável, e por ser o controlador dos modos materiais, não é tocado por eles. Seu aparecimento pessoal neste mundo objetiva conceder à humanidade o maior benefício. Pessoas que constantemente canalizam sua luxúria, ira, medo, afeição protetora, sentimento de unidade impessoal ou amizade para o Senhor Hari, com certeza se absorverão em pensar nele. Não te deves espantar com Krishna, o não nascido, mestre de todos os mestres do poder místico, a suprema personalidade de Deus. Afinal, é o Senhor que libera este mundo. Vendo que as mocinhas de Vraja haviam chegado, o Senhor Krishna, o melhor dos oradores, saudou-as com palavras encantadoras que lhes confundiram a mente. O Senhor Krishna disse: ó afortunadíssimas senhoras, sede bem-vindas. Que posso fazer para vos agradar? Está tudo bem em Vraja? Dizei-me, por favor, a razão de virdes aqui. Esta noite está muito assustadora e criaturas medonhas estão à espreita. Retornai a Vraja, meninas de cintura esbelta. Este não é um lugar conveniente para mulheres. Não vos encontrando em casa, vossas mães, pais, filhos, irmãos e maridos, de certo estão procurando por vós. Não deixeis vossos familiares ansiosos. Agora vistes esta floresta de Vrindavana, cheia de flores e resplandecente como a luz da lua cheia. Vistes a beleza das árvores, com suas folhas a balançar,
com a suave brisa que vem do Yamuna. Agora, pois, regressai à aldeia dos vaqueiros. Não vos demoreis, ó castas senhoras, servi vossos maridos e alimentai vossos filhos e bezerros que estão a chorar. Por outro lado, talvez tenhais vindo aqui devido ao vosso grande amor por mim, que assumiu o controle de vossos corações. Isto, é claro, é muito louvável de vossa parte, pois todas as entidades vivas possuem afeição natural por mim. O dever religioso mais elevado de uma mulher é servir sinceramente ao esposo, portar-se bem com a família dele e cuidar bem dos filhos. As mulheres que desejam um bom destino na próxima vida jamais devem abandonar um esposo que não caiu de seus padrões religiosos, ainda que ele seja desagradável, desventurado, velho, ininteligente, doente ou pobre. Para uma mulher de família respeitável, aventuras adúlteras, mesquinhas, são sempre condenadas. Elas a excluem do paraíso, arruinam sua reputação e trazem-lhe dificuldade e temor. O amor transcendental por mim nasce mediante os processos devocionais de ouvir sobre mim, ver a forma de minha deidade, meditar sobre mim e cantar com fé minhas glórias. Não se obtém o mesmo resultado através de mera proximidade física. Portanto, fazei o favor de regressar a vossos lares. Shukadeva Goswami disse: ao ouvirem estas desagradáveis palavras faladas por Govinda, as gopis ficaram taciturnas. Suas grandes esperanças foram frustradas e elas sentiram incontrolável ansiedade. Cabisbaixas, com sua pesada e triste respiração a secar-lhes os lábios avermelhados, as gopis riscavam o chão com os dedos de seus pés. Lágrimas escorriam-lhes dos olhos, levando embora seu kajal e levando o vermelhão untado em seus seios. Assim, postadas, elas carregavam em silêncio o fardo de sua infelicidade. Embora Krishna fosse seu amado e embora elas tivessem abandonado todos os outros objetos desejáveis por causa dele, ele falara com ela de modo desfavorável. Entretanto, elas permaneceram inabaláveis em seu apego por ele. Parando de chorar, enxugaram os olhos e começaram a falar com as vozes gaguejantes de agitação. As belas gopis disseram: ó Onipotente, não deves falar deste modo cruel. Não nos rejeiteis a nós, que renunciamos a todo gozo material para prestar serviço devocional a teus pés de lótus. Reciproca conosco, ó pessoa obstinada, assim como o Senhor primordial, Sri Narayana, reciproca com seus devotos na medida de seus esforços para obter a liberação. Nosso querido Krishna, como perito em religião, tu nos advertiste que o dever religioso próprio para a mulher é servir fielmente seu marido, filhos e outros parentes. Concordamos que este princípio é válido, mas, na verdade, este serviço deve ser prestado a ti. Afinal, ó Senhor, és o amigo mais querido de todas as almas corporificadas. És seu parente mais íntimo e, de fato, seu próprio eu. Transcendentalistas peritos sempre canalizam para ti sua afeição, porque te reconhecem como seu verdadeiro eu e amado eterno. De que nos servem estes maridos, filhos e parentes que só nos dão problemas? Portanto, ó Controlador Supremo, concede-nos tua misericórdia. Ó pessoa de olhos de lótus, por favor, não trucides nossa esperança, há tanto tempo acalentada de obter tua associação. Até hoje, nossas mentes estavam absortas em assuntos familiares, mas com muita facilidade roubastes nossas mentes e nossas mãos desse serviço doméstico. Agora, nossos pés não se afastarão um passo de teus pés de lótus. Como podemos voltar para Vraja? Que faríamos lá? Ó pessoa de lótus,
Querido Krishna, por favor, derrama o néctar de teus lábios sobre o fogo ardente de nossos corações, o qual acendeste com teus olhares sorridentes e a doce música de tua flauta. Se não o fizeres, consagraremos nossos corpos ao fogo da separação de ti, ó amigo, e assim como os yogis, alcançaremos a morada de teus pés de lótus através da meditação. Ó pessoa de olhos de lótus, a deusa da fortuna considera uma ocasião festiva toda a oportunidade de tocar as solas de teus pés de lótus. És muito querido aos moradores da floresta e, portanto, também tocaremos esses pés de lótus. Desse momento em diante, seremos incapazes até mesmo de ficar de pé na presença de qualquer outro homem, pois teremos sido completamente satisfeitas por ti. A deusa Lakshmi, cujo olhar os semideuses se esforçam muito por obter, alcançou a posição única de permanecer sempre no peito do seu Senhor, Narayana. Ainda assim, ela deseja a poeira dos pés de lótus dele, embora tenha de compartilhá-la com Tulasi Devi e até com muitos outros servos do Senhor. De igual modo, nós nos aproximamos da poeira de teus pés de lótus em busca de abrigo. Portanto, ó subjugador de toda a aflição, por favor, concede-nos tua misericórdia. Para nos aproximarmos de teus pés de lótus, abandonamos nossas famílias e lares e não temos outro desejo senão servir a ti. Nossos corações estão ardendo de desejos intensos, provocados por teus belos olhares sorridentes. Ó joia entre os homens, por favor, faze de nós tuas servas. Vendo teu rosto rodeado de cachos de cabelo ondulado, tuas bochechas embelezadas com brincos, teus lábios cheios de néctar e teu olhar sorridente, e vendo também teus 2 imponentes braços que afastam o nosso temor, e teu peito, que é a única fonte de prazer para a deusa da fortuna, temos de nos tornar tuas servas. Querido Krishna, que mulher em todos os 3 mundos não se desviaria do comportamento religioso quando desorientada pela doce melodia proveniente de tua flauta? Tua beleza torna auspiciosos todos os 3 mundos. De fato, até mesmo as vacas, aves, árvores e veados, ao verem tua bela forma, manifestam o sintoma estático de ter os pelos arrepiados. De certo, nasceste neste mundo para aliviar o medo e a aflição do povo de Vraja, assim como a suprema personalidade de Deus, o Senhor primordial, protege o domínio dos semideuses. Portanto, ó filho dos aflitos, por favor, coloca tua mão de lótus na cabeça e nos seios ardentes de tuas servas. Shukadeva Goswami disse, sorrindo ao ouvir essas desanimadas palavras das gopis, o Senhor Krishna, o Mestre Supremo de todos os mestres da yoga mística, desfrutou misericordiosamente com elas, embora ele seja autossatisfeito. Entre as gopis reunidas, o infalível Senhor Krishna parecia a lua rodeada de estrelas. Ele, cujas atividades são tão magnânimas, fez florescer o rosto das gopis com seus olhares afetuosos, e seus largos sorrisos revelaram a refulgência de seus dentes, semelhantes a botões de jasmim. À medida que as gopis cantavam seus louvores, aquele líder de centenas de mulheres respondia cantando em voz alta. Ele, com sua guirlanda Vaijayanti, movia-se entre elas, embelezando a floresta de Vrindavana. Shri Krishna foi com as gopis à margem do Yamuna, onde a areia era refrescante e o vento animado com as ondas do rio carregava a fragrância dos lótus. Lá, Krishna atirou os braços em volta das gopis e as abraçou. Ele despertou Cupido nas belas jovens de Vraja,
ao tocar-lhes as mãos, cabelos, coxas, cintos e seios, e arranhá-las de brincadeira com suas unhas, e também ao gracejar com elas, olhar para elas e rir com elas. Dessa maneira, o Senhor desfrutava seus passatempos. As golpes ficaram orgulhosas por terem recebido a atenção tão especial de Krishna, a suprema personalidade de Deus, e cada uma delas se julgava a melhor mulher na terra. O Senhor Keshava, vendo as golpes muito orgulhosas de sua boa fortuna, quis aliviá-las desse orgulho e mostrar-lhes ainda mais misericórdia. Então, ele desapareceu imediatamente. Aumentaram as questões, não? Aqui não é um texto de educação sexual para jovens. Não é um texto padrão para ser seguido ou imitado. Aqui é a descrição super confidencial. Olha o horário que estamos lendo isso. Quase a sociedade toda está quase toda dormindo. E nós estamos aqui reunidos na floresta, numa clareira da floresta, como os sábios de Naimisharanya e Parikshit Maharaj, para ler algo que é extremamente confidencial. Isso é o suprassumo da religião. Não é a religião como nós conhecemos, a religião institucionalizada, que tem códigos morais, que tem códigos éticos, que nos levam... É acima da religião. Krishna prega sobre a religião para as moças, né? Para as mulheres. Voltem para casa, a violência, ele está falando aqui da violência rural. Criaturas amedrontadoras, né? Tigres, cobras e tantas outras coisas mais. Ele está falando dessas, não está falando de assaltantes, de estupradores. Ele não está falando disso, que não era tão comum quanto essas outras coisas. Mas também havia, né? Desde sempre houve isso. Um exemplo de um grande estuprador famoso que foi condenado à morte, Ravana, de tempos mais antigos ainda que esses aqui. Então aqui está se falando de algo que as religiões normalmente não falam, que é da pessoa suprema como desfrutador. O que nós conhecemos da pessoa suprema? Conceitos de onipresente, onisciente, todo-poderoso, o pai de todos. Isso não é conversa de pai, né? Aqui não é conversa de pai. O todo-poderoso, o protetor, o mantenedor. Esses são conceitos ecumênicos que transitam por todas as linhas religiosas atuais que conhecemos. Mas aqui está se falando acima da religião. Aqui está se falando de Madhurya Rasa, que é a relação conjugal na particularidade de Parakya Rasa, que é a particularidade de amor conjugal de amante. Amor conjugal Madhurya Rasa é o amor conjugal de Krishna com Rukmini. Amor conjugal de amante é de Krishna com Radha. Muitos de vocês são muito jovens. Como é seu nome? Carol. Carol também. Tem outra Carol aí, né? Ou foi embora? Prazer conhecê-la. Aqui tem muitos devotos novos que estão se aproximando agora. E devotos e devotas. E mesmo os devotos mais antigos têm uma certa dificuldade de compreender isso racionalmente, porque a inteligência deles, em termos de espiritualidade, não foi treinada assim desde criança, para compreender Madhurya Rasa. Não foi ouvindo desde criança que Krishna é o desfrutador. Não podemos imitar Krishna. Imitar Krishna significa um grande pecado e, como o pecado, fonte de sofrimento futuro. Não podemos desfrutar Krishna, não podemos imitar Krishna. Os nossos filhos escutam isso. Quando eles ficam adolescentes, eles escutam
entre seus amigos e outros e tudo. Não é bem assim. O mantra da adolescência é isso. Não é bem assim. Dá para fazer escondido. Dá para fazer um pouco diferente. Isso é coisa dos mais velhos. Isso é coisa das pessoas caretas. Não é bem assim. Eles escutam isso. Muitos passam por esse grande obstáculo na vida espiritual. E se eles não superam o obstáculo de imitar Krishna, eles vão encontrar a reação própria da imitação de Krishna, que é o que nós, que saímos dos centros urbanos e viemos caminhando passo a passo nessa estrada, falando de maneira poética, passo a passo nessa estrada e chegamos até aqui. Imaginem vocês, a Ada veio do Rio de Janeiro, caminhando apressadamente para chegar na hora certa. Lakshmi veio de São Paulo, caminhando, subindo montanha, descendo montanha, atravessando rios, para chegar aqui, nesta clareira da floresta, aos pés de Radha Krishna, com o mestre Prabhupada, com o Mahagrantha Srimad Bhagavatam, para ouvir o suprassumo da religiosidade, da espiritualidade, que está acima da religiosidade. A religião tem que ter códigos morais. Nós temos 4 princípios éticos, que é compaixão, que são, né? Compaixão, pureza, austeridade e veracidade. 4 princípios que são éticos. Esses 4 princípios éticos despertam 4 princípios comportamentais. Não comer carne, peixe e ovos, não ser violento, né? A gente não pode ser tão religioso para pensar que é só não comer carne, peixe e ovo e ao mesmo tempo ser violento com as pessoas, com os amigos, com os filhos, com o cônjuge, com quem quer que seja, com as autoridades, com quem é do outro partido político ou de sei lá o quê. A compaixão é um princípio ético, não é um princípio religioso como nós fomos treinados na catequese com os 10 mandamentos. Não é uma coisa para nos corrigir os nossos atos. É para estimular a correção da nossa consciência. E essa consciência é que vai guiar toda a nossa conduta. Mas é preciso algum estímulo, é preciso um reagente nesse produto químico, é preciso algo que estimule a reação, a atividade, a atitude proativa, a atitude. Alguns anos atrás, a palavra de ordem na sociedade era atitude. Então, como já foi cidadania e tudo, né? Então, esse tema, vocês viram como é confidencial. Eu observei ao passar as páginas, tem vários textos que têm páginas de significado e com muitas citações das Escrituras. Então, certamente, a Dayananda Maharaj vai penetrar no coração desses problemas. E nós, com nossa tradição judaica, cristã, e no nosso caso do Brasil especificamente, kardecista, então com essa tradição temos uma dificuldade imensa de identificar quem é o desfrutador. Ainda que tenhamos 4 princípios que na iniciação espiritual a gente fala, o mestre espiritual explica a ética e diz, diante dessa ética de compaixão, pureza, austeridade e veracidade, que princípios reguladores você promete seguir? Aí o discípulo que está sendo iniciado vai dizer, não comer carne, nem peixe, nem ovos, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar e não me intoxicar, prometo. Ele está entendendo que é a ética que vai forjar a consciência mais pragmática da vida material.
Em cima dessa consciência pragmática, outras camadas cada vez mais sutis de consciência, até chegar nesse nível de sentar, escutar isso e não se surpreender, não ficar abalado internamente com qualquer que seja o tipo de pensamento. Porque isso aqui é para desestruturar a consciência material mesmo. Aqui é para desestruturar dogmas religiosos que entraram décadas e décadas na nossa vida e que somos até hoje estamos submetidos a isso. E agora os nossos filhos estão sendo submetidos a novos dogmas. Dogmas sobre novos conceitos a respeito de gênero e a respeito de tantas outras coisas. Evidentemente que daqui a algumas gerações, daqui a algumas décadas, essas gerações estarão praticando os novos dogmas. Porque Kali Yuga está avançando e nós estamos testemunhando as grandes mudanças. Particularmente, eu fui um jovem nos anos 70, pós-guerra, poucos anos depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, toda a sociedade estava revisando os valores morais naquele momento. Ninguém nem sabia, os jovens nem sabiam que era isso que estava acontecendo exatamente. Eles só sabiam que não podiam continuar com o puritanismo que foi divulgado junto com a cultura americana, o puritanismo americano que invadiu o mundo todo e apoiado no cristianismo, seja ele de origem católica, seja ele de origem protestante, que era ainda muito mais estrito. Então, aquela mesma geração ficou em estado de choque anos depois com as novas gerações, com seus próprios filhos e netos. Aquela mesma geração ainda está. E daqui para frente, temos que chegar no 12º canto do Bhagavatam para saber o que vai acontecer, porque vai dizer como Kali Yuga será, como serão os homens e as mulheres de Kali Yuga. Nossos filhos, nossos netos, eu já estou perto de bisnetos. Então, e assim por diante, a prole que vai sair de todos nós vai encontrar o que está escrito no 12º canto, descrição da era de Kali. Ser humano na era de Kali. Aí vamos ver como vai funcionar a era de Kali. Então, o que nos resta? O que nos resta é criar a base da consciência de Krishna sólida, para que esta base receba o selo de estabilidade, Nishtha, em Bhakti. Precisamos de uma base sólida, que qualquer engenheiro, e aqui temos uma, e construtores, diga, aqui pode erigir um arranha-céu nessa base. Aqui pode. Então essa base sólida, Nishtha, estabilidade, onde a pessoa já tem gosto natural e construído. Não é só gosto natural, gosto construído. Quem é natureba, naturista e gosta de comida natural, sabe, prega para seus filhos, para os amigos, experimente o gosto do alimento cru. Passa uma semana de alimento cru, faça 10 dias de dieta de somente a melancia. Você vai ver quantos sabores novos você vai descobrir na melancia. Então, na plataforma de Ruchi, que é parte, como Nishtha, parte dos Nava Bhakti Kramas, Ruchi, a pessoa desenvolve gosto pela pureza, gosto por se libertar das manias, do gosto não gosto, eu sou assim, eu sou assado, que a gente eu sou
de tal signo ou de outro signo. Eu nasci assim, eu fui criado dessa maneira. Quando a pessoa se liberta de todos esses anartas que entraram na gente, seja por herança de karma, por herança de educação, por herança social, por qualquer tipo de herança que entraram na gente, quando a gente se liberta desses anartas, surge estabilidade dentro do coração. E logo surge gosto natural. Ruchi vem dessa nishta, dessa estabilidade, que vem pela pessoa se libertar das próprias manias. Mania de limpeza, mania de arrumar. Ninguém precisa ser sujo, não. Não sou contra a limpeza, não, tá? Mas a mania, eu estou falando da mania. A mania de arrumação, a mania de limpeza, a mania de pontualidade, a mania de não sei de quê, que já passa do limite de normalidade, vai para a neurose, chega nos transtornos obsessivos, compulsivos e não sei o que mais. Toda essa coisa criada pelo sistema onde vivemos, onde somos submetidos. Me lembrei de Elis Regina agora. Mas não vou falar disso, senão vai passar da música Como Nossos Pais. Eu fiz um jeito como vivemos, igualzinho a ela, quando faz. Vale a pena ver isso no YouTube. Quando ela diz, e vivemos como nossos pais. O título da música é essa. Procurem ver. É de arrepiar mesmo. Então, mas é isso aí. Só um comentário mundano diante de tanta espiritualidade para fechar, para a gente voltar à realidade, né? Para a gente voltar. Tem muita gente pensando. Tem muita gente pensando. Tem pouca gente escutando isso. Mas tem muita gente se preparando para escutar isso nessa vida ou na próxima ou em próximas. Porque esse conhecimento que é tão confidencial não é mais confidencial. Contradição? Seja lá o que for, esse conhecimento está disponível. Tem Bhagavata até no sebo. Não sei se existe sebo ainda. Sebo são as livrarias de livros usados. Tem Bhagavatam, esse 10º canto, que pode ser encontrado até assim. É isso. Então, agora nós vamos, a partir de amanhã, começar. Eu passei 7 minutos. Sinto um pouco de vergonha, mas é só um pouquinho, viu? A verdade verdadeira é que é só um pouquinho de vergonha. Ai, ai. Nem vou abrir para perguntas, não dá mais tempo. Mas amanhã todos estaremos aqui, não é? Maharaj Yamunacharya vai dar aula, vocês perguntam tudo para ele. Ok? Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.